Olá, turminha! Segundo ano, prontos para iniciar a apostila do terceiro bimestre de língua portuguesa? E nesse bimestre nós vamos trabalhar com algo assim que a prof adora, que faz parte da nossa cultura, que é o folclore. Nós vamos saber um pouquinho sobre os mitos, as lendas, os personagens. E para iniciar, a prof vai ler uma historinha para vocês. Vocês podem fazer a brincadeira do caça ao tesouro, escondendo as cartinhas aí na casa de vocês. Mas como a gente está aqui pela telinha, a prof vai ler a historinha, tudo bem? Eram 10 os sacizinhos. Um ficou imóvel e nunca mais se moveu. E sobraram 9. Eram 9 os sacizinhos. Um comeu biscoito, o biscoito estava velho e sobraram 8. Eram 8 os sacizinhos. Um foi de charrete, a charrete emborcou e sobraram 7. Eram 7 os sacizinhos. Um foi contra as leis, então teve de fugir e sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos. Um colocou brinco, era um brinco enferrujado e sobraram 5. Eram 5 os sacizinhos. Um foi ao teatro, o teatro pegou fogo e sobraram 4. Eram 4 os sacizinhos. Um foi para o xadrez e não conseguiu safar-se, e sobraram 3. Eram 3 os sacizinhos. Um comeu arroz, o arroz era mofado, e sobraram 2. Eram 2 os sacizinhos. Um ficou em jejum, o jejum foi demasiado, e sobrou só 1. Sobrou um só sacizinho. Comeu urucum. Urucum não é comida, e não sobrou nenhum. Então, olha só que legal. É uma historinha da Tatiana Bilink. Então, vocês têm as cartinhas no final da apostila. É um caça-tesouro. Vocês podem recortar e cada número corresponde a uma pista. Olha que legal a historinha dos sacizinhos. Depois de ouvir a historinha, né, que é super legal, vocês vão conhecer algumas brincadeiras que fazem parte também do nosso folclore. Então, olha só. Aqui a gente tem a amarelinha, lencinho atrás, peteca, cantigas. Olha que delícia! Brincar é sempre bom, né, turminha? Então, olha só. Você já leu Um Nó na Língua, tentando falar um trava-línguas? Já desafiou algum amigo com uma adivinha? Já cantou Ciranda Cirandinha? Sabe que bater 3 vezes na madeira espanta o azar? Olha quanta coisa! Pois então, fique sabendo que você já conhece um pouco do nosso folclore. Folclore é a cultura popular. São costumes, brincadeiras, lendas, cantigas, jogos, danças e tantas outras coisas que aprendemos e ensinamos aos outros, mesmo sem saber quem inventou. Então a gente vai passando, né? Contam pra gente, a gente vai passando para os nossos amigos, depois para os nossos filhos e assim por diante. Fazem parte da nossa vida. Ninguém sabe de onde começou, quem inventou, mas é legal, é gostoso. Então a gente vai contando para as pessoas que a gente gosta. Muitas brincadeiras folclóricas ficam ainda mais divertidas se forem vivenciadas ao ar livre, como nesta rua especial. Será que vocês conhecem essa cantiga? Então olha só, aqui tem a cantiga. Eu acho que a maioria conhece, né? Mamãe, as vovós gostavam de cantar pra gente, pra naná, pra ficar ali calminho. A prof não canta bem, então eu vou tentar. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Olha que delícia! Gostoso cantar essa musiquinha com os amigos, numa roda. Quanta diversão! Agora eu vou propor um desafio para vocês. Para dar continuidade naquela musiquinha ali, naquela cantiga, algumas partes da musiquinha tá fora de ordem. Então vocês é quem vão numerar, dar continuidade na cantiga. Então, seguindo ali a musiquinha, vocês vão colocar os números. Então, aqui nós temos 7 pedacinhos da música. Então, do 1 até o 7. Mas tem que ser na ordem correta. Tudo bem? Sabe aquelas brincadeiras? Quando a gente vai começar uma brincadeira, para separar o time, para saber quem começa, a gente faz
uma brincadeirinha também, né? Unido, unite, salamé, mingue, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Também faz parte da nossa cultura, do folclore. Então, olha quanta coisa a gente usa no nosso dia a dia e às vezes a gente nem sabia, né? Que faz parte do folclore. Então, as brincadeiras no geral vêm lá de trás. Agora a gente vai responder algumas questõezinhas. Você já conhecia esses textinhos, esses 3 aí de cima, que fazem parte do nosso folclore? Como e onde você aprendeu? Então, esses textinhos aí a gente usa para quê? Para iniciar uma brincadeira. Então, a maioria na escola, né? Com os amiguinhos que a gente aprende essas cantigas. Em que situação a gente costuma recitar esses versinhos? Foi o que a prof falou. Vocês podem também usar em outros, né, momentos, vocês podem colocar aqui. Mas é para escolher quem inicia a brincadeira, para escolher os times. Você conhece uma fórmula de escolha diferente? Vocês conhecem alguma cantiga diferente para fazer nessa separação do time ou da brincadeira? Se vocês conhecerem, vocês vão escrever aí na 3, tá bom? Se tiver alguma outra fórmula diferente dessas 3 que já está aí apresentada. Agora, olha só, vocês vão observar essa capa da revista em quadrinhos. Então, olha o que está acontecendo aqui. Aqui é uma revista em quadrinhos e o nosso personagem, né, é a Turma da Mônica. Só que olha só, essa historinha é sobre o Chico Bento. Então, vocês têm que prestar bastante atenção na imagem, no que está acontecendo, na expressão de cada personagem. Então, olha só, essa historinha, a gente observar bem, ela dá o quê? Um pouquinho de medo, né? Tá acontecendo alguma coisa ali. Olha a carinha deles, olha o chapéu. E olha lá, quem tá aqui no balãozinho? É uma mula sem cabeça. A gente vai aprender um pouquinho mais agora sobre essas lendas, os mitos. E olha a carinha do pessoal do sítio. Chico Bento é um personagem bem brasileira. Tem muitos amigos e mora lá na roça com os seus pais. A sua avó paterna, a avó Dita, adora contar histórias folclóricas em que estão presentes alguns mitos da nossa terra. Então a prof vai ler para vocês a historinha do Chico Bento. Chico Bento em Pra Casa da Avó Dita. Vixe, quase que ia me esquecendo. Então olha lá o Chico Bento. Hoje é dia da avó Dita contar a história. Foi todo contente para casa da avó Dita. E se eu chego atrasado, perco metade da prosa. Lá vai ele bravo e bem rápido, né? É melhor eu apressar o passo. De repente, olha quem ele encontra. Toim, toim. Ah, um saci. Não, o coelhinho da Páscoa, seu bocoió. Pois não tenho tempo para você, seu saci. E lá vai o Chico Bento, olha lá, ele não deu nem trela. A minha avó tá contando história e não posso me demorar. Ele estava preocupado em não se atrasar. E aí ele continuou, de repente, trec. Uau! Olha só o Chico Bento. Esses lobisomem só sabe atrapalhar nosso caminho quando a gente tá com pressa. Também não deu nem bola. Ele só não queria se atrasar. E aí ele continuou o caminho. Iá! Bonk, com licença. Mais pra frente. Olha só o que o Chico Bento aprontou com os fantasminha. Ele deu um nó e jogou. Ele tava com muita pressa, sem se tocar em quem estava aparecendo no caminho dele. E olha só quem apareceu. A mula sem cabeça. Eba! Arranjei uma carona. E ele subiu na mula para chegar rapidinho na casa da avó Dita e seguiu o seu caminho. Quando ele chegou na casa da avó Dita, cheguei atrasado, pessoal? Não, Chico, ainda não começou. Então olha lá a turminha esperando. E aí ele se sentou para ouvir as histórias da avó Dita. Olha só de quem são as historinhas que a avó Dita está contando. De todos os personagens que o Chico encontrou. E olha lá a reação do Chico Bento. É por isso que eu gosto das histórias da avó Dita. Dá um medão na gente. Ele estava assustado com a historinha.
Só que olha só que engraçado, ele passou por todos esses personagens e não sentiu nada, nem se tocou. A pressa dele era tanta, ele gosta tanto das histórias da avó Dita, que ele, mandou ver. Agora a gente vai responder as questõezinhas. Puxa, que história arrepiante, não é mesmo? Descreva algumas emoções que você experimentou durante a leitura. Quando você sentiu uma pontinha de medo? Vocês vão escrever aqui na frente para a prof. Qual das partes ali da historinha? E quando você achou engraçado? Qual das partes você achou engraçado que aconteceu ali na historinha? 2. Para você, essa história é de humor? Ela é engraçada? Ou ela é de suspense, de medo? E por quê? Então, cada um vai dar a sua resposta. Para você, essa historinha foi engraçada ou ela foi de suspense? Você já conhecia os personagens que aparecem na história do Chico Bento? Então, os personagens que a avó Dita estava ali contando e que ele encontrou no meio do caminho. Você acha que esses personagens são reais, realmente existem, ou são criados pela imaginação das pessoas? Foram criações e contando, passando de um para o outro. Então, olha só, vocês acreditam, vocês imaginam que essas lendas, esses mitos são reais, eles realmente existem, ou só fazem parte de histórias? Agora, na página 14, nós vamos responder o diálogo com o texto. Releia a fala de Chico Bento no primeiro quadrinho da história. Do que ele estava se esquecendo? Então, vocês vão ler aqui e vão colocar o que ele estava esquecendo nesse momento aqui. Do que ele se lembrou e deu esse, nossa, já estava me esquecendo. Vocês vão escrever ali para a prof. Em que período do dia se passa essa história? Então, olha só, vocês têm que observar lá no quadrinho. Essa história, ela acontece de manhã, durante a tarde ou à noite? Então, é só observar o que está acontecendo lá. Depois que você colocar um xizinho, você vai responder. Você acha que nesse horário as histórias ficam mais assustadoras? Sim ou não? E por quê? O que acontece nesse período? Então, você vai colocar a sua resposta. 3. No caminho para a casa da avó Dita, o Chico Bento deparou-se com esta situação. Olha lá quem o Chico Bento encontrou. Se não conhecêssemos toda a história, como você acha que o Chico Bento reagiria nesse momento? Vocês vão desenhar aqui. Então, esquece o que a prof já contou ali da avó Dita. Se você, Chico Bento, do nada está andando e encontra o lobisomem, o que vocês acham que iria acontecer nesse momento? Então, desenha aqui para a prof. Na história, o Chico Bento nem ligou para o grito assustador do lobisomem. Por que ele teve essa reação? Porque ele estava atrasado para o jantar ou porque ele queria chegar logo na casa da avó Dita? Então, vocês vão fazer um xizinho aí. O encontro do Chico Bento com o Saci foi representado assim. Então, olha lá o encontro. O que você acha que representa esse sinalzinho aqui, dentro do balão? Por que será que está esse sinal ali? O que aconteceu? B. Complete o balão abaixo com o que você acha que o Chico Bento poderia ter falado ao Saci neste momento da história. Então, agora é com vocês. Vocês vão colocar aqui dentro do balão o que o Chico poderia ter falado para o Saci nesse encontro. Lembrando que dentro do balãozinho a gente tem que colocar a frase curta. 5. Observe novamente o último quadrinho da história. Então, olha só o que aconteceu no último quadrinho da história. Agora, o Chico Bento parece assustado, não é mesmo? Relacione elementos do quadrinho que mostram ao leitor esse sentimento do personagem. O que está mostrando ali? O que vocês podem falar para a prof que deixa bem claro que o Chico Bento está com medo? Então, vocês vão falar um pouquinho dessa reação dele. B. Afinal, por que o Chico Bento gostava tanto das histórias da avó Dita? Por quê, meus amores? Então, agora é com vocês. Então, vocês vão prestar bastante atenção na historinha para responder as questões, certo? Um beijo, meus amores. Até amanhã!